Mercado eleva previsões para a Selic e inflação em 2023 e 2024, mas piora do PIB no ano. Caixa começou a pagar hoje Auxílio Brasil e Auxílio Gás de fevereiro. E você vai ver também. FAB estende até o dia 6 de maio a liberação de voos privados para a saída de garimpeiros da terra Yanomami. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil não registra morte por Covid nas últimas 24 horas. Vítimas do terremoto na Turquia e na Síria passam dos 37 mil e a ONU diz que buscas podem estar chegando ao fim. A Agência Espacial Europeia vai ter um papel importante no retorno dos humanos à Lua depois de décadas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Mais uma semana começa, que seja uma ótima semana, não é? Sim, que seja abençoada para todos nós, Dani. E muito. Então vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O mercado subiu as estimativas de inflação e passou a esperar um corte menor nas taxas de juros. Foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Os economistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação deste ano e de 2024. A projeção também é de queda menor da taxa básica de juros, a Selic. As informações constam do relatório Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Para este ano, a expectativa de inflação passou de 5,78% para 5,79% na nona alta seguida do indicador. Em 2023, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional e deve ser considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação. Para 2024, a projeção da inflação do mercado financeiro subiu de 3,93% para 4% na semana passada. Essa foi a quarta elevação seguida da previsão. Para que a meta seja cumprida, ela deve oscilar entre 1,5% e 4,5%. Já a taxa Selic, ela está em 13,75% ao ano. E o mercado financeiro elevou a expectativa para a taxa básica de juros da economia de 12,50% para 12,75% ao ano para o fim de 2023. Já para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico subiu de 9,75% para 10% ao ano. E com relação ao Produto Interno Bruto de 2023, o mercado financeiro reduziu sua previsão de 0,79% para 0,76%. E para 2024, a previsão de crescimento permaneceu estável em 1,5%. A Caixa Econômica Federal começou hoje a pagar o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás de fevereiro. Atualmente, o valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614. A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil já começou e agora cada beneficiário também recebe o Auxílio Gás com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os pagamentos do Auxílio Gás serão realizados de forma bimestral. Os depósitos são feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular. Os pagamentos são de acordo com o número do NIS e acontecem até o dia 28 de fevereiro. O programa ainda não conta com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade e por isso ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que esse pagamento adicional só começa em março. Segundo o governo federal, cerca de 22 milhões de famílias recebem um benefício em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614. E o abono salarial de até R$ 1.302 começa a ser pago a partir do dia 15. Os pagamentos vão ser feitos de forma escalonada a partir do mês de nascimento de cada beneficiário.
A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta o abono salarial PIS/PASEP de 2023 do ano base 2021. O valor varia de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2021. Os pagamentos serão feitos de forma escalonada a partir do mês de nascimento de cada beneficiário. O abono vai poder ser sacado até o dia 28 de dezembro de 2023. Quem tem conta corrente ou poupança na Caixa recebe o crédito em conta. E quem não tem, recebe por meio da poupança social digital aberta automaticamente pelo banco. Segundo o governo federal, a estimativa é de que cerca de 23 milhões de pessoas recebam o abono salarial em 2023, totalizando o valor de 24 bilhões de reais em pagamentos. O benefício é pago para trabalhadores com carteira assinada de salário médio de até 2 salários mínimos que trabalharam em 2021. Para ter direito, é preciso atender a critérios, como estar inscrito no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano base e entre outros. Para saber se tem direito, consultar o valor e a data de pagamento, basta o trabalhador acessar a carteira de trabalho digital ou ligar para o número 158. E a gente traz uma boa notícia. Pela primeira vez em 3 anos, o Brasil não registrou morte por Covid em 24 horas. Desde o início da pandemia, foram mais de 697 mil óbitos. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde informou que o Brasil não registrou nenhuma morte por complicações da Covid-19 pela primeira vez em 24 horas. No período, foram registrados 298 novos casos da doença. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 45 óbitos e de 9.126 novas contaminações. Desde o início da pandemia, decretada em março de 2020, foram registrados quase 37 milhões de infecções pelo coronavírus e 697.674 óbitos. No início do mês, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação para 2023, inclusive contra a Covid-19. As ações começam no dia 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a cepa original e contra a cepa Ômicron, na população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos de idade e pessoas com deficiência. Também está previsto para abril, antes da chegada do inverno, a intensificação da campanha de vacinação contra a influenza. De acordo com o Ministério da Saúde, as imunizações foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes e as novas encomendas realizadas pela pasta. E ainda falando de saúde, novos casos de febre amarela foram registrados em São Paulo. A doença, que é transmitida por mosquitos silvestres, pode evoluir para formas graves e até levar à morte. Após a notificação de um caso de febre amarela em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, a capital paulista decidiu intensificar a vacinação contra a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi um idoso de 73 anos não vacinado que já se recuperou. Esse foi o primeiro caso confirmado no estado desde 2020. O esquema vacinal contra a febre amarela inclui crianças menores de 5 anos com uma dose aos 9 meses e a outra aos 4 anos, além de todos os indivíduos com mais de 5 anos de idade que recebem uma dose única válida por toda a vida. No caso de crianças que não receberam a segunda dose até os 4 anos, a vacina pode ser aplicada em qualquer idade. A imunização é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença, que é transmitida por vetores e tem ocasionado casos em regiões distintas do país. Por isso, é importante que pessoas que se desloquem para regiões de mata estejam vacinadas pelo menos 10 dias antes da viagem, tempo necessário para que o sistema imune crie anticorpos. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 7 da noite.
A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de rápida evolução, e as formas graves trazem risco de morte. Provoca sintomas como febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos e também fraqueza. E a Força Aérea Brasileira estendeu até o dia 6 de maio a liberação de voos privados para a saída de garimpeiros da terra Yanomami. O prazo encerraria hoje, nesta segunda-feira. A Força Aérea Brasileira prorrogou a liberação dos corredores aéreos para a saída voluntária de garimpeiros da terra indígena Yanomami. A decisão libera voos privados para buscar os garimpeiros até o dia 6 de maio. Os voos privados estão liberados como maneira de garantir uma saída ordenada dos garimpeiros ilegais. Antes disso, o presidente Lula determinou o controle do espaço aéreo na região como forma de combater a prática ilegal e impedir a chegada de equipamentos e mais garimpeiros. Desde então, os invasores tentam deixar a região e até chegaram a reclamar do alto preço dos voos clandestinos para sair do local. Fora o meio aéreo, os garimpeiros podem sair do território pelos rios. O governo federal liberou o acesso pelos rios para que barqueiros retirem os invasores. Antes da autorização, a Polícia Federal e o IBAMA abordavam todas as embarcações e prendiam os equipamentos, o barco e até as pessoas. Agora, os barcos apenas com o piloteiro e o proeiro sem carga e que estejam subindo ou descendo o rio para buscar garimpeiros e outras pessoas estão liberados a seguir viagem. E antes do intervalo, a gente atualiza a previsão do tempo para esta tarde. A semana começou com muito calor em todo o país, principalmente na região sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades da região seguem registrando temperaturas 5 graus acima da média para essa época do ano. Mas olha, a previsão é de que nos próximos dias, algumas cidades do sul voltem a registrar chuva. Vamos conferir então como está o tempo nesse momento em algumas cidades? Essas são imagens do município de Canela, no Rio Grande do Sul. Por lá o dia segue quente e abafado. O céu está bem limpinho, quase nada de nuvens e o tempo deve continuar firme durante toda a tarde. A cidade registra nesse momento 34 graus. Agora vamos para Florianópolis, conferir como está o tempo por lá. Essas são imagens da Praia dos Ingleses, na região norte de Floripa. Por lá o tempo também está bastante quente, a cidade registra nesse momento 32 graus. E olha, esse calorão deve continuar durante toda a tarde. Vontade de cair na água, não é mesmo? E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento por aqui. Assim como tem sido nas últimas semanas, tem previsão de chuva à tarde aqui na cidade. Como você vê na sua tela, o céu está bastante nublado com nuvens escuras. De volta comigo, São Paulo registra nesse momento 29 graus. Dani? Que imagens lindas de praia, não? E veja a seguir, vítimas do terremoto na Turquia e na Síria passam dos 37 mil e a ONU diz que buscas podem estar chegando ao fim. E ainda, a Agência Espacial Europeia vai ter um papel importante no retorno dos humanos à Lua depois de décadas. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com mais notícias para você. O avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, chegou ao país com 17 pessoas que sobreviveram ao terremoto que atingiu parte da Turquia e da Síria na última segunda-feira. Desse total, 4 são crianças. O avião da FAB, que o governo federal usou para levar ajuda humanitária à Turquia, regressou com 17 pessoas a bordo. São brasileiros e turcos que sobreviveram ao terremoto que atingiu parte da Turquia e da Síria. 4 crianças e uma mulher grávida integram o grupo de 9 brasileiros e 8 estrangeiros que desembarcou na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A repatriação dos brasileiros foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. Após os fortes tremores de terra, o governo acionou a aeronáutica para que levasse à Turquia uma equipe de brasileiros especializados em resgate urbano e socorro às vítimas de desastres naturais.
Os 42 profissionais, incluindo bombeiros, agentes de saúde da Defesa Civil, chegaram à capital turca Ankara na noite da última quarta-feira. Eles devem permanecer por ao menos 2 semanas no país, prestando apoio humanitário à população que, além das consequências do terremoto, enfrenta um inverno rigoroso com temperaturas abaixo de zero. E agora a gente traz atualizações sobre a situação na Turquia e na Síria. Já passa de 37 mil o número de mortos no terremoto que atingiu os 2 países no último dia 6 de fevereiro. E, segundo a ONU, as buscas podem estar chegando ao fim. O tremor, um dos piores já registrados neste século, completou 1 semana nesta segunda-feira. Além das vítimas confirmadas, a tragédia devastou as 2 nações, deixando milhares de desabrigados, feridos e desaparecidos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a possibilidade de encontrar pessoas com vida diminui a cada hora. Mesmo assim, equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes. Na Turquia, uma mulher foi resgatada nesta segunda-feira, 176 horas depois da primeira explosão. Um bebê também foi encontrado com vida 6 dias após o desastre. Homens, mulheres, crianças, cada vida recuperada é motivo de comemoração. Mas apesar dos milagres, os esforços de resgate entraram em uma fase mais lenta e as equipes de apoio têm tentado agora garantir abrigos seguros e condições básicas para os sobreviventes e feridos. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas estão em abrigos temporários. Na Síria, equipes de resgate têm enfrentado desafios. Há apenas uma passagem aberta na fronteira com a Turquia para a entrega de suprimentos de ajuda da Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos pediram ao governo sírio e a todas as outras partes que cedam imediatamente o acesso humanitário a todos os necessitados no território que vive uma série de conflitos e é controlado por rebeldes. Enquanto isso, na Turquia, a Justiça informou que está iniciando processos judiciais contra mais de 130 pessoas por participação e financiamento de construções irregulares e sem resistência a tremores de terra. O Ministério da Justiça determinou aos procuradores das regiões afetadas pelos tremores que criem forças-tarefas para investigar possíveis crimes relacionados ao grande número de mortos. E depois dos Estados Unidos, a China e o Uruguai também relataram ter avistado objetos suspeitos sobrevoando seus países. As aparições estão sendo investigadas e a suspeita de que esses objetos sejam equipamentos de espionagem tem ganhado cada vez mais força. E nesta segunda-feira, a China informou que balões americanos violaram seu espaço aéreo mais de 10 vezes desde janeiro. Mas o país não informou se os balões eram ou não equipamentos militares. Vamos acompanhar. A China informou neste domingo que localizou um objeto voador não identificado em seu espaço aéreo, próximo à cidade de Rizal, na costa leste do país. E o Uruguai comunicou que foram relatadas imagens de luzes atípicas no céu, próximo à cidade de Paysandú. A Força Aérea do país já informou que uma divisão de investigação já foi acionada para apurar os fatos. Os relatos dos 2 países surgem após 3 objetos voadores não identificados terem sido localizados na América do Norte. Um equipamento foi derrubado por um caça F-22 dos Estados Unidos no espaço aéreo do Alasca na última sexta-feira. Já no sábado, um outro objeto foi abatido pela Força Aérea Americana enquanto sobrevoava o norte do Canadá. Não entendemos o propósito completo, não temos nenhuma informação que confirme um propósito declarado para este objeto. Esperamos ser capazes de recuperar os destroços, uma vez que caíram não apenas dentro do nosso espaço territorial, mas no que acreditamos ser água congelada. Portanto, um esforço de recuperação vai ser feito. Os países seguem investigando a aparição desses objetos e a possibilidade de espionagem ainda não está descartada. De acordo com o Pentágono, um dos objetos abatido nos Estados Unidos sobrevoou áreas próximas às instalações militares do país.
Na última semana, um balão chinês foi avistado no espaço aéreo americano e abatido pela Força Aérea do país sobre a justificativa de ser uma possível ameaça para a segurança e uma potencial ferramenta de espionagem. Já a China negou que o objeto estivesse em território americano de propósito e disse que se tratava de um equipamento com fins científicos. Nesta segunda-feira, o Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou que balões de alta altitude dos Estados Unidos sobrevoaram seu espaço aéreo sem permissão, mais de 10 vezes desde o início de janeiro. A Agência Espacial Europeia vai ter um papel importante no retorno dos humanos à Lua depois de décadas. A previsão é voltar ao satélite da Terra a partir de 2027. A missão Artemis pode levar astronautas europeus à Lua pela primeira vez. Os Estados Unidos confiaram à Agência Espacial Europeia e à Airbus a responsabilidade de um sistema fundamental para o êxito de uma futura missão tripulada. Em troca, os europeus têm 3 lugares garantidos nos voos da missão, provavelmente a partir de 2027. O papel dos europeus é crucial, proporcionam metade das naves utilizadas, como módulos de serviço para as cápsulas Orion, compostos por cerca de 22 mil peças fornecidas por 10 países e montados na sede da Airbus em Bremen, na Alemanha. O modelo de serviço europeu é o elemento que impulsiona os astronautas à Lua e os traz são e salvos de volta. Também fornece energia, oxigênio e água, além de regular as temperaturas em ambas as naves espaciais. Foi construído e desenvolvido por mais de 3.000 engenheiros da Airbus e de outras 70 empresas de toda a Europa. A missão Artemis 3 deve assumir o comando no ano seguinte e permitir o pouso de 2 astronautas, a primeira mulher e o primeiro homem não branco, que vão acompanhar os 12 homens que já pisaram na Lua. Pequim prevê enviar humanos à Lua em 2030. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Eu volto daqui a pouquinho na edição de 1h50. Espero você. Até mais.